Se os líderes judeus queriam a morte de Jesus, por que precisaram da autorização de um governador romano? A resposta está em um complexo sistema jurídico que transformou uma acusação religiosa em um crime contra o império. Hoje, no Escritura em Detalhes, vamos descobrir como as leis de Roma, a atuação de Pôncio Pilatos e a pressão política levaram à crucificação. Fique até o final e descubra por que Pilatos escreveu Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus na cruz, porque esse detalhe enfureceu os líderes religiosos e como uma decisão jurídica do Império Romano acabou cumprindo antigas profecias bíblicas. À primeira vista, o julgamento de Jesus parece apenas um conflito religioso entre os líderes judeus e um pregador que desafiava suas tradições. Mas por trás dessa narrativa existia um complexo sistema jurídico que colocava frente a frente duas autoridades, o Sinédrio e o Império Romano. Na época de Jesus, a Judéia vivia sob domínio de Roma. Embora os judeus mantivessem certa autonomia para administrar questões religiosas, a autoridade suprema permanecia nas mãos do governador romano. Isso significava que o Sinédrio, o principal tribunal judaico formado por sacerdotes, anciãos e escribas, podia julgar assuntos relacionados à lei de Moisés, como blasfêmia, impureza religiosa e disputas internas. No entanto, havia um limite que não podia ser ultrapassado. O chamado ius gladi, ou direito da espada, pertencia exclusivamente ao Império Romano. Em outras palavras, somente Roma tinha autoridade para autorizar uma sentença de morte. Mesmo que o Sinédrio considerasse alguém culpado de um crime gravíssimo, segundo a lei judaica, a execução dependia da aprovação do governador. Foi exatamente esse obstáculo que colocou os líderes religiosos diante de um enorme desafio. Para eles, Jesus havia cometido blasfêmia ao declarar ser o Filho de Deus e o Messias prometido. Mas essa acusação não tinha relevância para o direito romano. Pilatos dificilmente condenaria alguém à morte por uma disputa teológica. Caifás compreendia essa realidade. Se desejava eliminar Jesus, precisava transformar uma acusação religiosa em um crime político, algo que pudesse ser interpretado como uma ameaça ao império. A partir daquele momento, o julgamento deixava de ser apenas uma discussão sobre fé. Passava a envolver estabilidade política e segurança pública, e a manutenção da chamada Pax Romana, o período de paz imposto por Roma em seus territórios. Qualquer movimento que pudesse provocar revoltas era tratado com severidade. A estratégia dos líderes religiosos começava a tomar forma. Mas como transformar um mestre que pregava amor e arrependimento em um inimigo do maior império da terra? Depois de concluir que Jesus era culpado de blasfêmia segundo a lei judaica, o Sinédrio enfrentava um problema decisivo. Essa acusação não teria qualquer peso diante de Pôncio Pilatos, o governador romano responsável pelas execuções na província. Para Pilatos, discussões sobre o Messias ou interpretações das Escrituras eram apenas assuntos internos e religiosos do povo judeu. Roma se preocupava com algo muito diferente: manter a ordem pública e impedir qualquer ameaça direta ao poder do imperador. Foi então que os líderes religiosos mudaram completamente a estratégia. Passaram a descrevê-lo como um perigoso agitador político. Afirmaram que Jesus estava incitando o povo, proibindo o pagamento de impostos a César e dizendo ser o Cristo, um rei. Essa última acusação era a mais perigosa. Proclamar-se rei em território romano podia ser interpretado como um ato de rebelião aberta. Crimes dessa natureza eram associados ao conceito de maiestas, um termo jurídico para ofensas contra a majestade e a autoridade de Roma. A intenção era clara. Se Pilatos acreditasse em uma revolta iminente, teria motivos legais suficientes para intervir e executar a sentença. O centro da acusação deixava de ser uma questão teológica interna e passava a ser a segurança e estabilidade do Estado. Quando Pilatos iniciou o interrogatório, sua primeira pergunta revelou sua real preocupação.
Tu és o rei dos judeus? Ele não perguntou sobre milagres. Queria saber se havia alguém que reivindicava um poder capaz de desafiar a hegemonia do império. O que começou no Sinédrio agora se transformava em um delicado caso político, com consequências diretas para toda a província. Pôncio Pilatos não era um juiz totalmente livre. Sua posição e carreira dependiam inteiramente de sua lealdade a Roma. Um único erro poderia custar tudo. Como essa pressão política influenciou a decisão final do governador? Antes de continuarmos, deixe seu like. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários o que mais está chamando sua atenção. Agora, vamos entender como Pilatos tentou escapar da responsabilidade por esse julgamento. Quando Jesus foi levado ao pretório, a responsabilidade pela decisão passou para Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Diferente do Sinédrio, ele não estava preso às tradições religiosas judaicas. Seu dever era proteger os interesses de Roma e manter a ordem na província. Pilatos possuía ampla autoridade para conduzir o julgamento. No direito romano, esse tipo de processo permitia ao governador investigar os fatos livremente. Cabia a ele determinar se o acusado representava uma ameaça real ao império. Ao interrogar Jesus, Pilatos rapidamente percebeu que havia algo estranho naquela acusação. Depois de ouvir suas respostas e avaliar as evidências apresentadas, declarou diante da multidão que não encontrava motivo para condená-lo. Mas o caso estava longe de terminar. Ao descobrir que Jesus era galileu, Pilatos enxergou uma oportunidade de dividir a responsabilidade. Como a Galileia estava sob a administração de Herodes Antipas, que se encontrava em Jerusalém, o governador enviou Jesus até ele. Essa decisão não significava apenas um gesto de cortesia. Também permitia que Pilatos evitasse assumir sozinho um caso que já gerava enorme tensão. Herodes interrogou Jesus. Esperava vê-lo realizar algum milagre, mas não recebeu resposta alguma. Sem encontrar base para uma condenação, devolveu o prisioneiro a Pilatos. Agora, não havia mais como transferir a responsabilidade. Enquanto isso, a pressão aumentava. A multidão, incentivada pelos sacerdotes, exigia cada vez mais a crucificação de Jesus. O julgamento deixava de ser apenas uma análise das provas e transformava-se em uma crise política. Pilatos estava diante de um dilema. De um lado, sua convicção de que Jesus era inocente. Do outro, o risco de uma revolta durante a Páscoa. Qualquer tumulto poderia ser interpretado por Roma como incompetência administrativa. Naquele momento, a decisão colocava em jogo sua carreira, sua relação com o imperador e a estabilidade da província. Mas o que fez um governador que declarou não encontrar culpa em Jesus autorizar justamente a sua crucificação? Ao perceber que a pressão da multidão aumentava e que um tumulto poderia colocar sua posição em risco, Pilatos tomou a decisão que mudaria a história. Mesmo afirmando não encontrar culpa em Jesus, autorizou sua condenação. Antes da execução, porém, havia um procedimento rigorosamente seguido pelas autoridades romanas. O condenado era submetido à flagelação, uma punição extremamente violenta, aplicada com um chicote de várias tiras de couro, frequentemente equipado com pequenos fragmentos de osso e metal. O objetivo era enfraquecer física e psicologicamente o prisioneiro antes da execução pública. Em seguida, soldados romanos zombaram de Jesus. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Vestiram-no com um manto púrpura e o saudavam ironicamente como o Rei dos Judeus. Aquela humilhação não era apenas um ato de crueldade. Também servia para ridicularizar qualquer pretensão de autoridade diante do poder absoluto de Roma. Depois veio a crucificação, reservada principalmente para escravos, criminosos perigosos e acusados de rebelião contra o Estado. Ela era considerada uma das penas mais severas do direito romano. Mais do que executar, Roma pretendia intimidar.
Cada crucificação era um aviso público do destino reservado àqueles que desafiassem o império. Sobre a cruz foi colocada uma inscrição escrita por ordem de Pilatos: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, conhecida como Títulos. Essa inscrição identificava oficialmente o motivo da condenação. Nos evangelhos, ela aparece escrita em hebraico, latim e grego, permitindo que praticamente todos os presentes compreendessem a acusação. Os principais sacerdotes protestaram, pedindo que Pilatos alterasse o texto. Ele disse ser o rei dos judeus. Mas o governador recusou o pedido e respondeu de forma definitiva: o que escrevi, escrevi. Sem perceber, autoridades romanas e líderes religiosos cumpriam acontecimentos que, para os cristãos, já haviam sido anunciados séculos antes pelos profetas. Um processo conduzido por interesses políticos e jurídicos acabava se tornando parte central da narrativa da redenção apresentadas nas Escrituras. Mas será que tudo aquilo aconteceu apenas por decisões humanas? Ou existia um propósito muito maior sendo realizado por trás de cada etapa? O julgamento de Jesus revela um encontro extraordinário entre dois mundos. De um lado, o rigor do sistema jurídico romano, preocupado em preservar a autoridade do imperador e manter a ordem no império. Do outro, a narrativa bíblica, que apresenta aqueles acontecimentos como parte do cumprimento das antigas profecias sobre o Messias. Para Roma, a crucificação era uma pena pública destinada a intimidar. A execução acontecia diante da população. O motivo da condenação era exposto na cruz, e todo o processo servia como demonstração do poder imperial. Assim, o caso de Jesus tornou-se um dos julgamentos mais conhecidos, registrado pelos evangelhos e historiadores como Tácito e Flávio Josefo. Outro detalhe importante diz respeito ao status jurídico de Jesus. Como habitante da Judéia e sem cidadania romana, ele estava sujeito às penas aplicadas aos não-cidadãos. A crucificação era normalmente reservada a escravos e estrangeiros. Cidadãos romanos recebiam métodos diferentes, como a decapitação. Esse contraste evidencia como o direito romano fazia distinções conforme a posição jurídica. Sob a perspectiva cristã, porém, esses acontecimentos possuem um significado ainda mais profundo. O que parecia ser apenas a aplicação da lei tornou-se o cenário em que se cumpriram antigas profecias registradas séculos antes. Decisões de líderes religiosos e autoridades políticas acabaram compondo um dos acontecimentos mais marcantes da história da humanidade. Mais de 2000 anos se passaram, mas o julgamento de Jesus continua sendo estudado por historiadores, juristas e teólogos. Cada relato ajuda a compreender melhor não apenas a justiça romana, mas o contexto histórico daquele julgamento famoso. Independentemente da perspectiva, uma conclusão permanece. Poucos processos judiciais exerceram tamanha influência sobre a civilização. Se este vídeo ampliou sua compreensão, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com quem gosta de história. E me conte nos comentários: você acredita que Pilatos realmente teve escolha, ou a pressão política tornou sua decisão inevitável? Seu comentário e o seu like são maneiras simples, mas muito importantes, de contribuir para que o canal continue produzindo e publicando novos conteúdos como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.